Marcos Apóstolo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez aí de volta aos estudos CBN, né? É isso aí, estávamos na feira na semana passada, né? Exatamente, programa um pouquinho diferente, mas estamos aqui novamente de volta. É isso aí, hoje para falar de um caso que ganhou grande repercussão nos últimos dias, o caso Ultrafarma, que o auditor fiscal era o cérebro ali de um esquema de ressarcimento irregular de créditos tributários. E muitas dúvidas surgiram quando essa bomba estourou, né, Marcos? Exatamente, foi um caso então que realmente ganhou bastante notoriedade, né? Pelos valores, pelas empresas, né, que são bastante conhecidas. E acho que talvez aí foi se não foi o tema principal, mas foi um dos temas principais dessa semana. E a ideia hoje, Carol, a gente aproveitar, pegar um gancho, é falar um pouquinho ali do aspecto técnico, né? Falar um pouquinho ali do que estão sendo as acusações. Sim. É lógico que por uma questão de prudência, uma questão de responsabilidade, a gente não vai entrar ali para discutir se é isso mesmo, se não é, isso daí a gente vai deixar para investigação. Mas ao menos ali, pelo menos ali do aspecto das acusações ali, acho que tem espaço para a gente conversar um pouquinho e levar conhecimento para o pessoal. Com certeza. Bom, qual que é a sua opinião, primeiramente, sobre o impacto dessa notícia no setor empresarial e contábil, Marcos? Olha, o impacto é de que realmente acho que assusta um pouco o mercado, né? Para nós que somos profissionais da área, a gente sabe que a questão ali da recuperação dos créditos é uma coisa que pode ser legítima, né? É importante também a gente não demonizar também e falar, olha, qualquer tipo de recuperação de crédito, qualquer pedido de ressarcimento, de compensação junto ao fisco, tem coisa errada, né? Não é isso. Tem muita coisa ali que realmente que é sério, que existe, que o contribuinte tem por direito, né? Agora, a gente sabe ali que no meio também podem ter ali eventuais ali irregularidades, né? A gente não sabe ainda quais serão os desdobramentos ainda, né, desse caso, mas a acusação ali é que realmente tinha ali um esquema ali bem grande, né? Tanto ali envolvido ali de um lado ali os empresários, né, as empresas, e também como também ali a possível atuação de alguns agentes públicos, né? Agora, eu acho que isso daí mexe um pouco o mercado, acho que assusta o pessoal. Sim. Talvez aí pode ser o cenário ali de talvez até os bons acabarem pagando um pouco pelos maus, né? Se isso se confirmar novamente, né? E acho que vamos ter bastante novidades aí em breve. Com certeza. E esse tipo de caso é comum, né? Que envolvem auditores fiscais e empresas de grande porte, ou é algo raro? Olha, eu acredito, Carol, assim, pelos volumes, né, que supostamente aí ocorreram as irregularidades, é difícil, assim, não ter atuação, não ter alguém de dentro colaborando, né? Sim. Porque é lógico, tem espaço, assim, a gente já viu também N casos, é só pegar o jornal ali, você procurar no Google, tem N casos, e tem casos tanto a nível municipal, nível estadual, nível federal. Então isso daí não é uma novidade, né? Mas quando a gente fala ali de volumes muito altos, não vou falar que é uma exigência, mas obviamente facilita quando tem alguém de dentro colaborando de alguma forma, porque o que está sendo tratado aí, nesse caso que a gente teve essa semana da Ultrafarma, é de que é um pedido de recuperação de créditos, né, que é um direito legítimo da empresa, né, quando são constatados. Lógico que tem todo um procedimento, tem todos os prazos previstos em lei. Às vezes esses prazos não necessariamente eles são cumpridos, né, por parte do poder público, dos órgãos, mas é muito difícil mesmo de que, voltando no raciocínio, é muito difícil que não tenha colaboração dos agentes públicos. Até porque quando a empresa tem esse direito e ela segue ali pelos trâmites normais, isso daí pode acontecer uma série de coisas. Isso daí pode demorar muito tempo, a gente já viu esses casos demorarem anos, né? A gente já viu casos ali, supostamente também, né? Uma das acusações ele sustenta ali que os valores eram inflados. Então, quando você passa pela tramitação normal, quando você segue o rito ordinário, isso daí é auditado, esses valores. Esses valores eles são checados. Então não é simplesmente ali o que o empresário pede, né, o que a empresa pede ali, e que de fato que é aprovado e que é liberado, né?
Certo. E quais os tipos de alerta podem indicar uma movimentação suspeita como da empresa usada no esquema? Olha, Carol, eu acho que primeiro de tudo, acho que tem que entender ali qual que é a tese, qual que é o produto, qual que é a recuperação que está sendo pleiteada, né? Porque quando a gente fala de recuperação de crédito, reforçando, tem muita opção, né? Então, eu falo pela Itamaraty. Itamaraty, nós temos uma carteira lá de 600 clientes, então uma carteira bem diversificada, e constantemente tem propostas ali de escritórios de advocacia, de consultores tributários. Constantemente a gente recebe ali a visita e assim, a gente até gosta de receber, de atender essas pessoas, porque a gente quer entender para que lado que o mercado está indo, para a gente entender novidades. Agora, no meio de coisa boa, às vezes tem algumas coisas ali que às vezes a gente fica um pouco desconfiado, né? Sabe aquele negócio de quanto a esmola é demais, o Santos confia? Perfeito. Então, a gente sempre parte ali pelo princípio da prudência, né? Pelo princípio ali da segurança. A gente parte para o princípio de que, olha, isso é uma coisa arriscada, isso é uma coisa arrojada, isso daqui, qual que é o posicionamento do fisco, né? Ok, o fisco é contrário, ok, mas e judicialmente? Tem algum tipo a gente já tem algum histórico em relação a isso? Nós já temos algum tipo ali de, talvez, alguma jurisprudência, ou é uma tese totalmente nova? É uma tese totalmente nova. E aí, nesses casos, novamente também, né, a gente não está lá para desaconselhar e para demonizar, mas sim fazer ali um balanço, a gente trazer os dois lados. Então, quando se trata ali de uma coisa, às vezes, que pode ser um pouco mais arriscada, um pouco mais controversa, o empresário tem a possibilidade de pleitear judicialmente. Ele não precisa necessariamente ali no mês seguinte ele já colocar a mão no dinheiro, no crédito, né? Ele pode ali ter um caminho ali mais prudente. E é o que a gente recomenda ali, por uma questão de como a gente já viu muito isso daí, como a gente já passou por são muitos anos, são muitas empresas, né? A gente já viu já de todos os tipos de casos. Então a gente sempre é pautado pela prudência mesmo e pelo caminho ali mais seguro ali. Certo. E quais são, né, na verdade, os riscos para uma empresa que se envolve, mesmo que indiretamente, com esses esquemas fiscais irregulares? Olha, os riscos... Até de um menor porte, né? Isso que a gente viu é muito grande, mas existem outros menores que acontecem com mais recorrência. Perfeito. Esse caso aí ganhou notoriedade porque são valores bilionários, né? Literalmente bilionários. Mas não significa que uma empresa ali que seja infinitamente menor, que pleiteie ali algum crédito controverso, que possa ter problemas também, né? Então, eu acho que os riscos aí que o empresário e até certa forma até também para os profissionais que assessoram ali, por exemplo, até para o contador. O contador tem responsabilidade solidária ali até certo ponto. Então literalmente pode sobrar para ele ali, se ele também facilitar algum caminho que não seja o mais correto, né? Mas os riscos são basicamente dois, são os riscos financeiros, porque a partir do momento em que você faz essa restituição, essa compensação indevida ou qualquer coisa que seja, a partir do momento que isso daí é glosado, ou seja, que o fisco fala não existia esse crédito, você vai ter que pagar aquilo lá com juro e multa, né? E as penalidades são altas. Quando você traz o custo financeiro disso daí é altíssimo. Então, pode ser o caso de, dependendo da empresa, do quanto que ela dependa ali, por exemplo, de uma certidão negativa, que ela dependa ali, enfim, dependendo da situação dela, das particularidades dela, pode inviabilizar o negócio. Então, pode ficar muito caro e impagável. E o outro risco é o risco criminal, né? Porque a partir do momento ali que é caracterizado como um crime tributário, que tem ali o dolo, que tem ali a intenção de lesar o fisco, aí você também, além da questão ali financeira, ali da penalidade financeira, você cai também ali numa esfera criminal. Sim. E aí pode ser o caso que a gente viu essa semana aí, né? As pessoas serem presas. E como que funciona de forma geral o processo de ressarcimento desses créditos tributários, principalmente de ICMS? Ele é realmente complexo e burocrático, como apontado pelo Ministério Público? Olha, Carol, quando a gente fala de recuperação de créditos, a gente já falou um pouquinho já agora há pouco, mas só para reforçar. A gente pode estar falando de um crédito municipal, estadual, federal, e cada um desses créditos, cada um dessas... e lógico, né, quando a gente entra também, vamos entrar no estadual. A gente pode falar de
Tem N tributos dentro da esfera estadual. Na federal a mesma coisa, tem N tributos. Então cada órgão desse tem o seu rito, tem o seu procedimento, tem o seu trâmite, tem ali a sua previsão legal, né? E então, assim, boa parte deles, não vou falar todos, alguns são bem mais simples, mas boa parte deles realmente são complexos para você receber isso, né? Esse caso do ICMS aí que foi o caso, é um caso que eu não vou entrar tão tecnicamente, mas é um crédito que ele é devido mesmo. Ele é um crédito devido, ele é um crédito que a empresa ela tem, a empresa varejista, em várias situações, ela realmente tem o direito de recuperar esse imposto que foi pago, tá? Só que para isso, esse é um trabalho que a gente oferece, mas para isso tem que ser feito ali, tem um processo, tem um trabalho por trás, tem um prazo, demora, não é simples, né? Os créditos são analisados ali pelo auditor para ver se realmente correspondem ali com o que a fazenda tem. Então, realmente, eu não tenho dúvida que é muito mais difícil do que o suposto caminho aí que a acusação está alegando, que foi feito. Certo. E qual que é o papel do contador nesse processo todo? O papel do contador acho que é trazer os dois lados para o cliente, né? Então, a gente toma muito cuidado, eu vou falar pela Itamaraty, tá, Carol? A gente toma muito cuidado de dizer para o cliente que ele não deve fazer uma operação que talvez ele possa fazer, né? Porque eu acho que isso daí é muito fácil, é simplesmente falar, não faz. Às vezes tudo que aparece, não faz. E às vezes o teu cliente está deixando dinheiro na mesa. Sim. Essa é uma possibilidade. Então eu acho que o papel do contador é realmente entender qual que é a tese, qual que é o crédito que está sendo discutido ali, e aí trazer os dois lados. Mas trazer os dois lados de uma forma séria, de uma forma que realmente seja imparcial, né? Porque a gente também entende o lado do empresário. O empresário ele pode estar deixando muito dinheiro na mesa se ele não aproveitar as possibilidades ali dentro da lei. E no mercado de crédito tem coisa séria, sim. Tem coisa séria. Tem coisa errada, mas tem coisa séria. Com certeza. Excelente. Marcos, obrigada, viu, pela participação, pelos esclarecimentos de como a gente falou, um caso que ganhou muita notoriedade nos últimos dias. Até quinta-feira que vem. Valeu, Carol. Obrigado a toda a audiência. Uma excelente quinta-feira a todos. Obrigada. Agora é 10h50, intervalo.